O meu avô disse-me um dia que a pior coisa que pode acontecer a um homem é apaixonar-se ao mesmo tempo por duas mulheres. Lembro-me que o olhei sem entender por que razão me dizia tal coisa. Mais tarde, percebi que estava a falar dele mesmo. Quando morreu, falou-se da existência de uma outra mulher na sua vida. Uma mulher cuja existência a minha avó sabia e que também nada fazia para impedir fosse o que fosse. É verdade que eram outros tempos, mas consegui compreender o papel de cada um deles neste triângulo amoroso. A minha avó não podia dar ao meu avô tudo o que ele precisava e tinha uma forma de estar na vida muito diferente da dele. Davam-se bem, mas partilhavam um segredo que, no geral, não trazia nem dor nem sofrimento, apenas um entendimento que superava muito do que poucos podem compreender. O único que eventualmente sofria era o meu avô, porque tinha de se dividir entre a sua consciência, o seu coração e os seus desejos. Não o critico, nem a minha avó. Nem sempre o amor é apenas um sentimento. Muitas vezes é também amar ao ponto de se consentir aquilo que não é suposto existir. O Sagitário que tinha medo de amar. Efetivamente, esta história do meu avô faz questionar até onde irias por amor. Porque a minha avó amava o meu avô e o meu avô amava a minha avó. Acontece é que quando a minha avó teve o parto do meu pai, que era o primeiro filho, teve-o em casa com uma parteira, as coisas não correram nada bem, esteve ali um tempo entre a vida e a morte, conseguiu salvar-se, mas ficou impedida de ter relações sexuais, de ter intimidade. Na altura não se recorriam aos hospitais como hoje. Não é? Quem tinha os partos em casa ou tinha sorte ou não tinha sorte. E chamava-se um médico local, às vezes o curandeiro, que fazia o que podia. Não é? Porque estamos a falar de 1930 e qualquer coisa. Meu pai nasceu em 33. Portanto, não é? Outros tempos. Acontece é que o meu avô ficou privado da intimidade, mas nunca se queixou, que eu soube disto. E um dia, muitos anos depois, a minha avó, sem querer, apanhou o meu avô a satisfazer-se sozinho e ficou indignada. E teve uma conversa com ele e disse-lhe: não pode ser assim. Tu não podes ficar privado de uma coisa que é importante para ti apenas porque a natureza quis que eu ficasse assim. Portanto, tu vais procurar alguém, vais fazer aquilo que tu tanto queres fazer, mas tens que me prometer uma coisa: nunca me vais abandonar. O meu avô, segundo consta, ficou encabulado, ficou sem saber bem o que dizer e adiou, digamos assim. Mas o meu avô regularmente ia à aldeia, uma aldeia vizinha, onde ele nasceu, ver os familiares. E naturalmente conheceu uma viúva, também jovem. E aos poucos aproximaram-se. E entretanto ele confessa à minha avó todos esses passos. E a minha avó disse-lhe qualquer coisa do género: eu já falei o que tinha a falar. Não quero falar mais sobre isso. Entretanto, o meu avô naturalmente aproximou-se dessa senhora e então, uma vez por mês, pegava na sua bicicleta e ia à aldeia vizinha passar a tarde com a senhora. E foi assim até ao final da vida dele, segundo consta, e ao final da vida também da senhora. E é aí que eu pergunto: a minha avó
amava tanto o meu avô, porque não era indiferença. Amava tanto o meu avô, sabia como era importante para os homens, pelo menos havia essa ideia, a parte íntima, que lhe permitiu de procurar alguém, apenas pedindo-lhe para não a abandonar. E é giro como este segredo foi mantido durante anos. Logicamente que as coisas sabem-se, e o meu pai soube. Até nem sei se foi a minha avó que lhe disse, porque provavelmente alguém veio dizer ao meu pai coisas e o meu pai esclareceu a minha avó e a minha avó esclareceu o meu pai. Mas a verdade é isso, e por isso, só que o meu avô acabou por se apaixonar também por essa mulher. E por isso é que ele me dizia: o pior que pode acontecer a um homem é apaixonar-se por duas mulheres, porque está dividido entre as duas. E no caso dele era uma situação ainda mais delicada, mas que a manteve até ao fim. Independentemente das pessoas não concordarem com isso, os assuntos do casal são entre o casal. E mesmo que haja uma terceira pessoa, desde que haja o conhecimento, é com eles. Não podemos criticar. Temos que aceitar. O problema está com eles. Se é que realmente é um problema. Por isso é que eu te pergunto, até onde irias por amor? Pensa bem sobre isso. Porque aí é que tu se calhar verás, não fazendo o mesmo que o meu avô, aí é que tu verás até onde é que tu amas essa pessoa que está contigo. Muito bem. Se gostaste deste vídeo, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, clica no sininho, não te esqueças, e oferece este livro. Um grande abraço para ti.